falar sobre essa questão de casamento, de divórcio, de segundo casamento. Por quê? Nós vamos falar, queridos, porque infelizmente, assustadoramente, a taxa de divórcio ela tem crescido de uma forma muito assustadora aqui no Brasil. Infelizmente são milhares de divórcios todos os dias. Aliás, são centenas de divórcios todos os dias. São milhares de divórcios todos os anos registrados, isso registrado em cartório. E fora aquelas separações, né, que os casais se separam, que os divórcios ainda não, que ainda estão pedindo divórcio, ainda estão resolvendo se divorciar, porém estão separados. Então a taxa de divórcio é muito alta, mas a taxa de separação é ainda maior, Então isso é assustador. Por quê? Porque isso está não só na sociedade como um todo, como inclusive dentro da própria igreja. A igreja evangélica hoje, irmãos, embora não se tenha um dado oficial, como eu estive pesquisando, não existe assim uma estatística oficial dos institutos de estatística aqui do Brasil sobre a taxa de divórcio, o crescimento do divórcio dentro da igreja evangélica, no meio do cristianismo. Embora não tenha essa taxa, essa estatística diretamente voltada para o meio evangélico, o meio cristão, mas o certo é que a taxa de divórcio, irmão, tem aumentado assustadoramente dentro das igrejas. E a taxa tanto de divórcio como de separação. Agora, por que isso? Por que o divórcio ele tem aumentado tanto dentro da igreja? Por que tantas pessoas têm se divorciado ou se separado tanto dentro das igrejas, mesmo no meio do cristianismo? Irmãos, com certeza absoluta, claro, existem as tentações, existem as insatisfações conjugais, satisfação sexual, insatisfação de relacionamento amoroso, de relacionamento íntimo, de relacionamento diálogo, enfim, existem muitas insatisfações que causam a separação. Mas dentro da igreja, claro, existem muitos conflitos entre os casais, mas principalmente, irmão, o que tem dado muita brecha, muita corda, muita força, impulso para que os casais estejam se separando tanto, os casais evangélicos, cristãos, estejam se separando tanto, irmãos. Um dos principais fatores, irmãos, é a própria liderança da igreja. As pessoas que estão em iminência no meio cristão. Por exemplo, nós vemos hoje pastores das maiores igrejas aqui de Fortaleza, por exemplo, já estão no segundo casamento. Já separaram, já divorciaram e casaram de novo. Pastores de igrejas históricas aqui. Históricas que eu digo, não é me relacionando a outra coisa senão a idade dessas igrejas. Igrejas que já têm 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Igrejas que zelaram um dia pela doutrina, pela verdade. Mas quando foi para esse quesito casamento, então ele naufragou, ela afundou, porque muitos líderes evangélicos aqui mesmo de Fortaleza, do Brasil, estão no segundo casamento. Vira e mexe, você vê a notícia em algum site que um casal em iminência, um casal evangélico famoso, acabou se divorciando ou se separando. Você vê cantores aí, irmãos, no segundo casamento, no terceiro casamento, no quinto casamento, cantores evangélicos. Você vê pastores no segundo, no terceiro casamento. E isso tem se tornado comum no meio cristão. Então, quando a liderança ela divorcia, quando um líder se divorcia e casa de novo, quando um líder se separa do seu cônjuge e casa de novo, ele acaba, de uma certa maneira, influenciando as pessoas a fazerem o mesmo. Por exemplo, um exemplo bem próximo, né, bem que eu poderia dizer bem forte, bem prático, foi o que aconteceu aqui em Fortaleza com um casal que nós tomamos o conhecimento, que é amigo de uma pessoa lá do nosso ministério. Inclusive essa pessoa lá do nosso ministério, essa irmã, ela teve junto com esse casal, sempre apoiando eles e tal. O casamento deles foi uma bênção. E agora de repente o marido deixou a mulher
E a irmã, como conhecia eles, ligou para eles perguntar que loucura era aquela, né? Deixou a mulher, casou com outra, arrumou outra. E ele falou o seguinte, ele disse, olha, se o pastor fulano de tal, que é um pastor aqui de Fortaleza, de uma igreja grande, um pastor eminência, um pastor que tem influência, que é formador de opinião, ele disse, se o pastor fulano de tal casou e separou a segunda vez ou a terceira vez, então por que eu não posso? Então o argumento desse rapaz foi isso. Então o que é que nós podemos ver? Esse foi um dos que falou o motivo. Mas e os outros que separaram, divorciado? Sim, influenciados pela liderança. Então é um dos principais fatores que tem causado a separação e o divórcio hoje dentro da igreja. E as pessoas têm levado casamento como se fosse uma brincadeira, como se fosse um experimento científico ou social, como se fosse algo corriqueiro. As pessoas têm levado a instituição chamada casamento, família, como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo que não tivesse tanta importância, como se o casamento fosse uma coisa que não, como uma roupa, não, eu botei essa camisa aqui, mas não gostei, eu vou botar essa outra, não, tudo bem, vou usar essa camisa aqui um tempo, daqui a pouco eu troco por outra. Então as pessoas têm levado o casamento como se fosse isso, irmão. E casamento não é isso. Casamento é coisa muito séria diante do Senhor. Casamento é algo muito sério diante de Deus. Então por isso nós temos dito, irmão, aqueles que estão casados, não separem, não divorciem. E aquele que não está casado ainda, pense 1000 vezes. Não vou mandar pensar 2 vezes, não. Pense 1000 vezes antes de casar. Porque casamento não se resume em relação sexual. O casamento não se resume em um passeiozinho no shopping, de mãozinhas dadas, com troca de carinhos, não. Casamento tem problemas, casamento tem dificuldades, casamento tem indiferenças, casamento tem lutas, tem. Casamento tem muitos conflitos. Então casamento não é conto de fadas, casamento não é mar de rosas. Por melhor que seja o casamento, eu, graças a Deus, vivo feliz com a minha esposa. Rarissimamente. Se você me perguntar, pastor Adel, quando foi a última vez que você brigou, que vocês brigaram? Você e a sua esposa? Eu não me lembro, faz tempo. Então rarissimamente, muito raramente a gente discute, muito raramente a gente tem uma discussão assim mais forte, mais séria. É muito difícil, muito difícil. Mas eu amo minha esposa me ama, a gente se completa um ao outro, ela é minha amiga, eu sou amigo dela, a gente conversa, nós somos confidentes, a gente tem a alegria de sair junto, de estar junto, de sentar, de conversar, nós somos amigos. Muitas vezes eu estou ali deitado na minha cama, sentado na cama, aliás, já à tarde da noite, eu estou estudando a Bíblia, estou pesquisando, estou fazendo algum estudo, ela senta lá e fica me acariciando, só para estar ali do meu lado, deita ali um pouquinho, bota a almofada ali perto de mim, fica me acariciando, fazendo um carinho, a gente fica lá, eu fico lá estudando, ela fica me acariciando. Então a gente tem essa alegria, esse cotidiano, graças a Deus, que é uma bênção. Mas como eu digo, mesmo o melhor dos casamentos, mesmo o mais feliz dos casamentos, casamento nunca será um mar de rosas, nunca foi. Então por isso, antes de casar, tem que primeiro saber o que é um casamento, entender o que é um casamento. Antes de alguém casar, tem primeiro que entender quais são suas responsabilidades, suas obrigações, o compromisso que assumirá para com o seu cônjuge, enfim. Então é preciso saber essas coisas. Não é só, poxa vida, eu estou apaixonado, ou então eu estou doido para fazer sexo, não aguento mais, eu tenho que me casar. Então casamento não é isso, meu amado. Casamento não é isso. Casamento não se casa só para descarregar os desejos sexuais. Não se casa apenas para descarregar os desejos compulsivos sexuais, os desejos, o fluir dos hormônios. Não se casa apenas com esse propósito. É importante o sexo no casamento, é fundamental, sem dúvida alguma. O sexo é uma das principais instrumentos dentro de um casamento, para que um casamento ande bem. É um dos principais, com certeza, sem dúvida alguma. Não é o principal, mas é um dos principais, o ato sexual. Mas o casamento não se resume a isso, tá? Então depois a gente vai estar falando, certo? O que é um casamento,
o que inclui nas responsabilidades de um cônjuge. Enfim, a gente vai estar falando depois sobre as responsabilidades conjugais, certo? Mas hoje nós queremos falar sobre a questão do divórcio, sobre a questão da instituição do casamento. Primeiro, nós temos visto, irmãos, que muitas pessoas estão aprendendo que o casamento só começa a valer quando se vai ao cartório ou quando se vai a uma igreja para registrar esse momento. É isso que nós aprendemos dos pastores, de muitas lideranças, que um casamento, para poder ser válido diante de Deus, ele precisa ir ao cartório ou precisa subir a um altar de uma igreja e receber as bênçãos. Mas será que isso, irmão, será que realmente é isso que a Bíblia ensina? Será que realmente um casamento ele passa a valer diante de Deus só quando vai no cartório? Será que um casamento só é válido diante de Deus? Deus só valida um casamento quando se sobe a um altar da igreja para receber a bênção de um rabino, de um padre ou de um pastor? O que a Bíblia fala de um casamento? Que quando começa um casamento, quando é que um casamento passa a ser válido diante do Senhor? É isso que nós vamos estar vendo hoje nesse primeiro estudo, que vai ser rápido, para poder vocês compreenderem bem. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 22 e 23, ali mostra o momento em que o casamento foi criado, em que o casamento foi instituído. Está escrito assim: e disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta é chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então foi aqui, nesse momento, em que o casamento foi instituído. Deus viu que o homem estava só, e Deus não quis dar para o homem uma jumenta, uma cabra, né, nem um coelho, nem um gato, nem uma cadela. Deus, ele olhou que todos os animais tinham aquele que lhe era idôneo. Então o Senhor olhou e viu que o homem estava só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que lhe seja idôneo. O Senhor Deus fez um sono pesado sobre Adão e tirou a costela de Adão. Quando Deus tirou a costela de Adão, ali ele criou a mulher de uma forma que só o soberano sabe como foi que ele fez. E Deus fez a mulher. E quando Deus fez a mulher, que Adão despertou do sono, dessa cirurgia que Deus fez nele, então quando Adão olhou para ela, entendendo o que Deus tinha feito, sabendo o que Deus tinha feito, que era osso do osso dele, que era carne da carne dele, então Adão proferiu as seguintes palavras: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso vai ser chamada de varoa ou de mulher, porque do homem ela foi formada, ela foi tomada do homem, né? Então ali naquele momento o Adão reconheceu que a mulher era parte do homem, que o Adão reconheceu que a mulher ela era um pedaço do homem. Ele reconheceu isso, que Deus fez exatamente com esse propósito. O Senhor Deus fez o homem do pó da terra, ele poderia ter feito a mulher do pó da terra também. Mas como a mulher foi feita para completar ou para completar o homem, o Senhor Deus fez questão de tirar a mulher do próprio corpo do homem. De fazer a mulher, tirando a mulher, fazer a mulher, criar a mulher, tirando um pedaço do próprio homem, para que o homem sem mulher se sentisse como se estivesse faltando algo nele, para que o homem sem mulher não se sentisse completo, não se sentisse preenchido, para que o homem sem esposa, sem mulher, ele sentisse que faltava alguma coisa. Então o Senhor Deus fez questão em fazer isso. Então quando Deus fez isso, Adão logo reconheceu que aquela mulher era parte dele. Então toda mulher que está nessa terra, que habita nessa terra, ela é filha de Eva. Ela é como Eva, ela é parte do homem. E todo homem que está nessa terra, ele é como Adão. Ele tem a necessidade ou a carência de ter uma mulher, porque a mulher é parte dele, foi tirada dele. Não que Deus tenha tirado a costela de cada um de nós. Deus tirou a costela do pastor Jardel e fez a Viviane, depois completou. Não é isso. Deus já fez essa obra de uma vez por todas lá no Éden. Deus fez o Adão do pó da terra e fez a mulher, a Eva, da costela dele, da carne dele, do osso dele. Então toda mulher é o complemento de algum homem. No momento em que o homem ele deixa o seu pai e a sua mãe e une-se à sua mulher, ali o homem está se completando com aquilo que Deus fez para ele se completar. Adão disse no verso 24:
Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então Adão reconheceu o seguinte, que quando o homem deixasse a casa dos seus pais e unir-se maritalmente com a sua mulher, os dois ali passariam a ser uma só carne. Não serão mais dois, ele diz. Não serão mais dois, mas uma só carne. Por quê? Porque os dois se completam. A mulher é um pedaço do homem, o homem é um pedaço da mulher. É um pedaço da mulher. Então os dois se completam, os dois tornam-se uma carne só. Uma só carne, porque a mulher foi tirada do homem, da forma como mostra aqui em Gênesis 2, 23 e 24. Então ali, quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe, une-se à sua mulher, ali tornam-se os dois uma só carne. Sela-se o casamento. Sela-se o casamento. Você observe que não fala de necessidades de registros civis, não fala de necessidade de papéis, de assinar documentos, não fala da necessidade, mesmo porque, claro, não existia isso no princípio. Alguém pode dizer, pastor, mas não existia isso no começo. Tudo bem. Então passou-se 2 a 3 mil anos, o Senhor Jesus veio, o casamento civil já havia sido instituído pelos primeiros reis romanos, de acordo com alguns historiadores, 600 anos antes de Cristo. O casamento civil já havia sido instituído 600 anos antes de Cristo pelos primeiros reis romanos. E ali Cristo vem. E quando Cristo vem, os líderes judeus questionam Jesus a respeito do casamento. E o interessante, o que me chama a atenção, é que o Senhor Jesus, ao ser questionado sobre o casamento, ele diz a mesma coisa que Adão disse lá no Éden, quando Deus instituiu o casamento. Em Marcos 10, do 7 ao 9, agora o Senhor Jesus dizendo, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. A mesma coisa que Adão falou. E serão os dois uma só carne. Assim não serão dois, mas uma só carne. A mesma coisa que Adão falou. E Cristo acrescentou, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Porque de fato já era assim. Só faltava ser acrescentado com as palavras do Senhor. Então observe. 2 a 3 mil anos depois, casamento civil já existia. Os votos, os documentos civis já existiam. As testemunhas civis já existiam para testificar a respeito de um casamento. Mas, aliás, quando Cristo veio, ele não fez menção sobre o casamento civil, ele não fez menção sobre as instituições humanas em relação ao casamento. A única coisa que Cristo se referiu sobre o casamento foi a primeira lei que Deus havia instituído. Cristo disse que, ele não disse que um casamento é válido diante do Senhor, que o homem se casa com a sua esposa, não é quando ele vai ao cartório, não é quando ele assina um documento, mas é quando ele deixa o seu pai e sua mãe se une à sua esposa. Pastor Jadel, mas não precisa ser testemunhas, querido. Em Malaquias 2 e 14, o Senhor Deus diz, porque o Senhor foi testemunha de ti, a mulher da tua mocidade. O que o Senhor quer dizer com isso? Com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Quer dizer que o próprio Deus é a testemunha. O próprio Deus é a testemunha. Quando o homem sai da casa do seu pai, dos seus pais, e une-se com a sua mulher embaixo do mesmo teto, ali ele constitui um casamento diante do Senhor. E o Senhor Deus é a própria testemunha. É a própria testemunha. Porque já viu, o que Deus juntou não separa o homem. Pastor Adel, mas nem todo casamento é Deus que está juntando. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando ele diz que o que Deus juntou não separa o homem, não é que Deus vai pegar aqui na mão do João, vem cá João, e tu Maria, vem cá, pronto, aqui vocês dois são marido e mulher. Cadê o Pedro? Vem cá o Pedro, a Zefina, vem cá. Pedro e Zefina, os dois são marido e mulher. Não é isso que Deus vai fazer. Deus não vai sair por aí pegando na mão de um e do outro e dizendo, tá aqui, vocês são marido e mulher. Não. Quando ele diz que o que Deus juntou não separa o homem, é porque, como nós falamos no princípio, que a mulher foi tirada do homem
Logo a mulher é parte do homem, o homem é parte da mulher. Quando os dois se unem, eles estão cumprindo as exigências da união que Deus instituiu. Um homem e uma mulher. Por isso ele diz que o que Deus ajuntou não separa o homem. Por causa disso, Deus fez a separação. Pegou o homem do homem, ele fez a mulher do próprio osso da própria carne do homem. E depois ele instituiu, quando o homem unisse a sua mulher, os dois tornam-se uma só carne. Portanto, o que Deus está juntando, o homem não separa. É nesse sentido que ele está falando. No momento em que o homem deixa o seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher, maritalmente, unindo-se, formando a união marital, unindo-se embaixo do mesmo teto, conscientes de que estão instituindo um casamento, uma família, uma união marital, então ali sela-se um casamento diante do Senhor. E o forte que ele diz é que o que Deus juntou não separa o homem. E isso Cristo já, os casamentos civis já existiam naquela época. Aí vem, alguém pode dizer, não, pastor Adel, mas então é porque foi só Jesus no começo ali, mas a igreja não praticou isso. Não, praticou sim. 20 a 30 anos depois da morte de Cristo, né, no ano 50 ou 60 da era cristã, depois da morte e ressurreição do Senhor, os apóstolos estão ali doutrinando a igreja, ensinando a igreja, e o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5 mais precisamente, no verso 31, quando vai falar de casamento, Paulo diz a mesma coisa que Jesus falou e que Adão falou no começo. Ou seja, continua vigorando o casamento pela lei de Deus. Embora as leis humanas estão evoluindo, embora a lei do casamento civil já está em vigor pelos reis romanos, mas embora já seja prática, né, do casal, dos cônjuges, né, dos noivos irem receber algum tipo de bênção dos rabinos judaicos, ou irem para assinar algum documento, ou se apresentar perante autoridades, testemunhas, para poder servir testemunha para com aquele casamento, embora já existisse todo esse tipo de burocracia, mas quando se pergunta novamente sobre casamento, Paulo diz a mesma coisa. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, a mesma coisa que Adão falou e que Jesus falou é a mesma coisa que a igreja continuou falando. O que nós estamos vendo aqui é que um casamento, ele passa a valer diante do Senhor não quando se vai ao cartório, não quando o homem e a mulher decidem subir ao altar de uma igreja para receber alguma bênção. Mas o texto é muito claro que Adão falou, que Jesus confirmou, e a igreja, os apóstolos também. Casamento, aos olhos de Deus, ele passa a valer quando o homem e a mulher decidem-se viver uma vida marital embaixo do mesmo teto. Mesmo já existindo o casamento civil, como você viu, Jesus e os apóstolos insistem em fazer prevalecer o casamento como Deus instituiu lá em Gênesis. Mesmo jeito. Então é isso. Então, entenda bem, o efeito civil, ele não tem o poder para validar um casamento diante do Senhor, e muito menos para anular, porque já existe hoje a lei do divórcio, né? Então, as leis civis, as leis humanas, as leis, embora muitas leis são boas, são legítimas, mas lei alguma ela tem o poder de validar um casamento diante do Senhor. Pastor, então por que o casamento civil? Ele não é importante? É importantíssimo. Casamento civil, ele é fundamental. E nós, como cristãos, obrigatoriamente temos que casar no civil. Mas o senhor acabou de dizer que um casamento civil não valida um casamento diante de Deus? De modo algum. De modo algum valida. Com certeza não valida. O casamento civil, ele serve para validar um casamento mediante a sociedade. O efeito civil, ele valida o casamento mediante a sociedade. As pessoas só reconhecem uma pessoa casada quando ela foi no cartório e assinou o papel, que ali estão casados.
Então, o efeito civil valida o casamento mediante a sociedade. O efeito civil valida um casamento mediante as autoridades. O efeito civil valida um casamento mediante as leis, dando benefício, sustentação, apoio, sustentabilidade a um casamento no momento em que ele foi feito no civil. As leis reconhecem aquele casamento e traz benefício para aquele casamento, traz segurança para aquele casamento, apoio para aquele casamento, mas não o valida diante do Senhor. O casamento passa a ser validado diante do Senhor independente de ir ao cartório, independente de assinar algum documento. O Senhor Deus é a testemunha quando um casal se une maritalmente embaixo do mesmo teto. Tem muita gente, irmão, achando que não, eu sou só junto. Filho, isso que você diz que é só junto, isso é o casamento aos olhos do Senhor. Isso é o casamento aos olhos de Deus. Não vá, tem gente achando que não, eu sou só junto, eu não vou casar, porque se eu casar, aí pode esse casamento não dar certo, aí se eu não vou casar porque pode não dar certo, pelo menos eu posso casar com outra pessoa. Você está enganado, meu amado, você está equivocado. Você já está casado aos olhos do Senhor. Você já está casado aos olhos de Deus. Porque no momento em que duas pessoas solteiras, uma mulher que nunca foi junta com ninguém, um homem que nunca foi junto com ninguém, se decidem, eles conversam, eles dialogam, eles resolvem em morar embaixo do mesmo teto e constituir uma união marital. Ali eles estão selando a lei do casamento que Deus instituiu. Ali eles estão selando o matrimônio diante do Senhor. Estão selando o matrimônio diante do Senhor. Então, pastor Jadel, então nesse caso, não é necessário nós nos casarmos no civil? É necessário sim, é obrigatório. Porque, como eu falei, a sociedade só reconhece um casamento quando se vai no cartório. As leis das nações só reconhecem um casamento quando ele vai no cartório. Então, para dar um bom testemunho, é obrigatório que o cristão case no civil. Para dar um bom testemunho, para que o seu casamento possa ter apoio civil, apoio de leis, possa ser validado diante da sociedade, diante dos homens, diante das autoridades. É obrigatório que nós nos casemos no civil. É uma lei, a lei do casamento civil é uma lei legítima, é uma lei boa, desde que seja heterossexual, claro, biblicamente falando. É uma lei boa, é uma lei legítima, é uma lei que devemos se utilizar dela com certeza. Agora, dizer que ela é quem valida nosso casamento diante de Deus, isso é um equívoco. Olhar para uma pessoa que já foi junta uma vez ou duas vezes e agora está na terceira vez, só porque está indo num cartório, agora é que ela está casando, equívoco. A primeira união, o primeiro ajuntamento, a primeira união marital dela, quando era solteira, com a mulher solteira e um homem solteiro, ali foi constituído um casamento aos olhos do Senhor. Ali foi constituído um casamento aos olhos do Senhor. Então, você que está junto, achando que não está casado, você não está casado aos olhos da sociedade, você não está casado aos olhos da lei, você não está casado aos olhos das autoridades, mas aos olhos de Deus você está casado. Está casado e cumpriu a lei do casamento. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então entenda bem. Então, como é que um cristão ele procede para se casar? Um cristão que conhece a verdade. Da seguinte forma: você que está junto, você está casado aos olhos do Senhor. Se você é solteiro e a mulher se o homem é solteiro e a mulher é solteira, nunca foi junto com ninguém, vocês dois são juntos agora, vocês estão legitimamente casados diante do Senhor. É o primeiro ajuntamento marital, vocês estão legitimamente casados diante do Senhor. Mas como nós temos que dar um bom testemunho para a sociedade, a Escritura dizem que devemos zelar pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir a um cartório
e fazer o casamento civil para validar o seu casamento diante da sociedade, diante das leis, porque diante de Deus já está validado. E você que não é junto ainda, não se juntou com ninguém ainda, é solteiro, nunca morou com ninguém, você tem que proceder da seguinte forma, você que teme a Deus. Antes de você ir para debaixo do mesmo teto com essa pessoa que você pretende casar com ela, faça o seguinte, para dar o bom testemunho, por causa do testemunho. Claro que você poderia ir sem precisar ir ao cartório, esse casamento seria legítimo diante do Senhor, mas para dar um bom testemunho para a sociedade, para validar seu casamento diante dos homens e diante das autoridades, diante das leis, antes de vocês morarem juntos, faça o seguinte: vá ao cartório, faça o casamento civil, assine o casamento civil. Dali então, aí vocês podem ir morar juntos embaixo do mesmo teto. Estão casados. Ou se preferirem, como alguns preferem, não é obrigatório, mas alguns preferem, vai ao cartório, assina o documento civil, depois recebe as bênçãos da igreja, aí depois vão morar juntos embaixo do mesmo teto. Amém? E isso pelo testemunho. Não é obrigatório passar pelo casamento na igreja, pelas bênçãos na igreja, certo? Para o bom testemunho não é obrigatório, mas para o bom testemunho é obrigatório passar pelo cartório, tá? Passar pelo cartório. Claro que se pedisse meu conselho, logicamente que eu aconselho, não, meu irmão, passe pelo cartório, passe pela igreja também, receba as bênçãos na igreja, aí você vai morar embaixo do mesmo teto com a sua esposa, tá? Então eu daria esse conselho, certo? Mas a validação no casamento aos olhos do Senhor é quando um homem e uma mulher resolvem unir-se embaixo do mesmo teto, certo? Então, quem está junto, quem é solteiro, nunca foi junto com ninguém, e hoje está junto com outro solteiro, você não está em pecado, não estão em pecado, não estão em fornicação, não estão em prostituição, certo? Então, tem que entender, você está casado, isso é um casamento, e isso é importante. Por que está falando isso, pastor Jadel? Porque, irmãos, o povo está brincando de casinha. Tem muita gente brincando de casinha. Ah, vamos morar junto. Ei, vamos morar junto? Vamos morar junto. Aí estão morando junto. Ah, não deu mais certo não, tá bom. Não, tudo bem, vamos embora para casa. A gente fica sendo amigo. Aí outra meninazinha, ei mocinha, vamos morar junto? Vamos, tá legal, vamos morar junto. Lá em casa papai e mamãe não é legal mesmo? Vamos morar junto para ver como é que é, aventura. O povo está brincando de casinha, irmão. A sociedade não sabe. Os jovens não têm conhecimento disso. E nós precisamos falar isso para as pessoas. Meu irmão, você chamou uma mulher, se você é solteiro, chamou uma mulher solteira para morar com você embaixo do mesmo teto, vocês estão constituindo um casamento diante de Deus. Se as pessoas soubessem disso, meu irmão, casamento ainda era considerado coisa séria ainda, mas não. Banalizaram a união marital, banalizaram o casamento, banalizaram, desmantelou, infelizmente desmantelou. Então, meus amados, é importante que vocês compreendam isso. É importante que vocês compreendam isso. Agora preste atenção. O povo tem que parar de brincar desse negócio de junta, separa, porque um ajuntamento é um casamento aos olhos do Senhor. Tem gente que já tá casada 10 vezes, porque juntou, separou 10 vezes com 10 mulheres diferentes, ou com 10 homens diferentes. E o seu primeiro marido, o seu primeiro cônjuge, o seu marido é aquele que você se uniu primeiro. A sua esposa é aquela que você se uniu primeiro, perante Deus, perante os olhos do Senhor, tá? Então, pastor, quer dizer que, pastor, mas e eu, pastor, que eu virei muitas noites, levava minha namorada para dormir lá em casa, passava a semana dormindo lá em casa, né? Enfim, não, isso aí não constitui um casamento. Isso aí constitui uma fornicação. Porque vocês não combinaram, vamos morar junto, vamos construir um lar? Não, era só aquela noitada de prostituição. O cara tem uma namorada, a namorada passava a semana na casa dele, ele passava a semana na casa da namorada, ou então passava uma noite lá, ou passava a noite na casa do outro, aquela coisa, né? Nunca se sentaram para dizer, vamos nos juntar, vamos constituir um lar, um casamento, uma família.
Sim, porque passa a valer nesse momento. No momento em que os dois se sentam, tá? Só essas noitadas aí de prostituição, isso aí foi prostituição. Isso aí foi fornicação. Mas no momento que você sentar com a mulher, você que é solteiro, nunca foi junto com ninguém, uma mulher que é solteira, nunca foi junto com ninguém, e vocês combinarem, vamos morar junto? Vamos constituir um lar? Vamos constituir um casamento, uma família, vamos morar junto? Na hora que vocês entrarem nesse acordo, pronto. Aí vocês forem para debaixo do mesmo teto e praticar o ato sexual ali, vocês selam o casamento diante do Senhor. Só falta agora selar diante dos homens, mas diante de Deus já foi selado, tá? Eu sei que para muitos que eu estou dizendo aqui é uma loucura, para muitos que eu estou dizendo aqui é uma heresia, mas isso não é heresia, isso é a doutrina do casamento bíblico. As pessoas estão brincando de casar e separar. Temos uma geração inteira aí mergulhada em prostituição e adultério, e nós temos que colocar um freio nisso. Jovens da igreja têm que entender isso. Os pais têm que ensinar isso para os seus jovens, que casamento é uma vez e é uma vez para todo sempre, e nós temos que entender o que é casamento, levar isso a sério. Amém? Então esse aqui é o primeiro estudo, tá? E a gente vai ter uma sequência de mais estudos, tá bom? E eu espero você aí no próximo estudo, em nome de Jesus.